Oi pessoal, boa tarde. Eu tô fazendo essa videoaula aqui para explicar para vocês como vai ser o trabalho, né? E é bom que fica salvo lá no Moodle e vocês podem ter acesso durante todo o período, né? Bom, eu vou passando aqui no hoje, né? E vou explicando para vocês passo a passo. Né? Esse trabalho de seleção de materiais tem o objetivo de trazer uma nova abordagem para o tema do curso. Como eu falei, às vezes fazendo prova a gente não aprende tanto quanto fazendo um grande trabalho. Então esse período eu resolvi trazer um grande trabalho, né, uma avaliação única, né, para a gente ter um conhecimento mais próximo da realidade. A gente vê que aquilo que a gente tem na aula não é algo extremamente teórico, é algo que a gente consegue aplicar na prática, né? E eu vou trabalhar com vocês através desse trabalho, né? Que vai ser uma avaliação ao longo de todo o curso, né? Bom, a turma vai ser dividida em 3 grupos, cada grupo com 5 membros, né? Eu tenho 15 alunos hoje em seleção de materiais, então vocês podem se dividir dessa maneira. Caso alguém venha entrar, né, novo, ou caso alguém venha sair, pode fazer com 4, com 6 membros, né? Mas a princípio tem 5 membros, cada grupo. Eu falei de entrar gente nova porque eu não sei se tem segunda etapa, terceira etapa, pode ser que entre alguém, né? Eu não tô por dentro das datas certinho. Mas são 5 membros, tá? Não me venham com 6 a princípio. Aí dividir os grupos, escolher os temas, fica a cargo de vocês, né? Vocês se separam no grupo, escolhem o tema e vão me enviar depois. Vamos lá. O que vai ser o trabalho? O trabalho vai ser selecionar material, como eu passei na última aula de procedimento de seleção, né? Então nós vamos ter 3 passos principais para fazer esse trabalho. O primeiro deles é identificar todos os componentes da máquina, né? Cada grupo vai ficar com uma máquina, que vai ser o tema, né? Lá embaixo tem algumas opções. Cada grupo vai ficar com uma máquina e a partir disso vocês vão selecionar materiais para aquela máquina. Então o primeiro passo é fracionar essa máquina em vários componentes. É você identificar pequenos componentes onde você pode aplicar o procedimento de seleção, né? Quando eu falo pequenos componentes, eu falo realmente tudo, né? Desde um parafuso até o corpo da máquina, sei lá, uma bomba, por exemplo, o corpo da bomba. Então são todos os componentes mesmo, beleza? Então vocês vão fazer essa identificação, ver quais são os componentes da máquina, né? O ideal é que vocês façam um desenho simplificado, né? Não de todos os componentes, mas às vezes da máquina como um todo. Enfim, né? Eu não vou cobrar o desenho de vocês, mas pode ser que até ajude na hora de fazer o trabalho. Então, eu gostaria de ver um desenho, mas se não tiver como, né? Eu não vou cobrar também. A primeira coisa que você vai fazer, depois de identificar os componentes, é entender qual é o papel de cada componente no funcionamento daquela máquina. Então vocês vão separar em várias peças, vários componentes, e identificar qual que é o papel de cada um. Tá bom? Isso tem que estar escrito no trabalho, né? A ideia disso aí é você ter uma visão geral de todos os componentes. Tá bom? E a partir disso, vocês vão submeter alguns desses componentes ao procedimento de seleção. Então, a primeira etapa, identificar os componentes, identificar a função de cada um. Beleza? Passo 2, selecionar os objetos de estudo, né? O que é isso? Vocês vão ter uma lista de vários componentes. As máquinas que eu coloquei como tema são máquinas que são muitas vezes complexas, né? Elas têm muitos componentes, tem muitos mesmo. Então, é mais interessante para vocês, né, até para viabilizar o trabalho, vocês escolherem alguns componentes para submeter ao procedimento de seleção, né? Eu quero que vocês escolham 10 componentes para submeter ao procedimento de seleção, né? E esses componentes eles podem ser tão simples quanto o parafuso ou coisas bem mais complexas, né? Fica a critério de vocês, né? Então são 10 componentes, beleza? Então assim, para 10 componentes vocês vão levar e vão fazer aquele procedimento de seleção visto na aula 3. Beleza? No mínimo 10. Né? Se vocês identificarem que alguma das máquinas que eu coloquei como tema ela tem menos de 10 componentes, aí vocês podem fazer menos que isso. Mas pelo que eu coloquei de tema, acredito que nenhuma vai ter menos de 10. Vocês podem ficar tranquilos nesse sentido. Né? Então a ideia aqui, gente, é que vocês vão identificar 10 componentes ou peças da máquina e selecionar esses 10 componentes
para se fazer o procedimento de seleção de materiais. Beleza? Outra coisa importante, na peça inteira, vocês vão selecionar só desses 10. Porém, é importante que vocês me falem, né, no trabalho, deixem escrito, né, quais são os materiais dos outros componentes. Vocês vão simplesmente definir. Né? Por que isso? Porque na hora de selecionar, muitas vezes a gente pode lidar com uma situação onde o uso de material de um componente pode influenciar no uso de outro. Né? Como um caso onde pode formar uma pilha galvânica, gerar corrosão galvânica. Então, a ideia aqui é que mesmo que vocês não selecionem de tudo, né, vocês vão selecionar de 10, mas todos os outros componentes vocês têm que definir qual vai ser o material daquele componente. Beleza? Então, vamos supor que vocês não querem uma bomba qualquer. Vocês não querem fazer a seleção do corpo da bomba. Vocês têm que definir, olha, o corpo da bomba seria de ferro fundido. Pronto, acabou. Eu não vou questionar isso. Não vou questionar essa decisão. Por quê? Porque o processo de seleção vai ser só para os 10 componentes que vocês selecionaram. Isso tem que estar bem claro no trabalho. Tá bom? Esse é o passo 2. Então, identifiquei o passo 1. Identifiquei todos os componentes. O passo 2, eu vou selecionar alguns componentes. Eu vou escolher os componentes para eu submeter ao processo de seleção. O passo 3 é, de fato, aplicar o procedimento de seleção. Né? O que é isso? Novamente o exemplo da bomba. Eu tenho o corpo da bomba. Caso vocês queiram selecionar o material do corpo da bomba, o que vocês devem fazer? Primeiramente, entender todos os requisitos funcionais daquele componente, todas as propriedades que ele precisa ter, né? Todos os critérios que ele precisa atender. A partir disso, procurar materiais candidatos. Né? Eu coloquei aqui como mínimo de 4 materiais candidatos, até para vocês não virem com uma lista imensa de candidatos para cada um dos 10 componentes. Então, mínimo de 4 materiais candidatos. Né? E nesses 4 candidatos, vocês vão criar aquela tabela, que vocês vão ter os materiais candidatos colocados, as propriedades bem colocadas, os pesos de cada propriedade bem colocada, seguindo aquele procedimento mostrado na aula passada. Então, o procedimento de seleção vai ser aplicado a esses 10 componentes, né, tendo o máximo de 4 materiais candidatos. Né. É importante, né, óbvio, no procedimento de seleção, que vocês identifiquem quais são os requisitos funcionais de cada uma das peças, de cada um dos componentes. Né. Vocês podem selecionar tantos requisitos quanto vocês acharem necessário. Né. Novamente, o corpo da bomba. Vocês colocam lá 15 requisitos. Tudo bem, não vou questionar. Eu não vou exigir, assim, não vou ser muito Caxias de exigir todos mesmo, senão vai ficar muito complicado. Mas eu quero que vocês escolham os componentes, os requisitos, pelo menos aqueles baseados no que a gente vai ver na sala de aula, né, durante as aulas. Né. Então eu vou falar de rigidez. Rigidez é um critério para esse projeto? Então coloca rigidez lá. Peso é um critério? Coloca lá. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá bom? Todos os requisitos. Beleza? Vocês vão selecionar os componentes e, a partir desses componentes, identificar requisitos funcionais e seguir com o procedimento de seleção. Né? É importante que vocês usem o método usado, mostrado para vocês na aula 3, né? Seguindo aquele método certinho. Vocês vão calcular o valor de Q para cada componente, etc. Para cada um dos candidatos, né, de cada componente. Né? No site do Mathematic que eu mostrei para vocês, vocês vão ter acesso às propriedades em questão de valores para cada material, tá bom? Não precisam se limitar a esse site, tá? Vocês podem usar outros sites também. Eu vou botar lá no Moodle também um PDF, né, com a parte final do livro do Ashby, que ele tem vários parâmetros que podem ser usados também como índices de mérito. Tá? Então as fontes principais são essas, né? Mas caso vocês queiram fazer através de outras fontes, utilizar outras fontes, sintam-se à vontade. Enfim, então, recapitulando, o que tem que ser feito no trabalho? Vocês vão identificar os componentes da máquina, vocês vão selecionar alguns componentes para fazer o processo de seleção e vão realizar o procedimento de seleção. Né? Lembrando que é no mínimo 10 componentes e vocês colocam pelo menos 4 materiais candidatos. Tá bom? Pelo menos 4.
Onde que vocês podem perder ponto aqui, resumidamente? Né? Primeiramente, ponto principal, quando vocês não conseguirem identificar os requisitos funcionais. Né? Por exemplo, deixa eu pensar aqui, um trocador de calor. Né? A parte da tubulação que tem que trocar calor. Ele tem que ter uma boa condutividade térmica, né? Óbvio. Se vocês não colocarem isso como requisito funcional, vocês vão estar errados. Vocês vão perder ponto nesse sentido. Né? Vamos lá, uma viga estrutural. Uns requisitos, óbvio, tem que ser resistência mecânica. Ou tem que ser rigidez. Ou tem que ser resistência à fratura. Se vocês não colocar esses três, tá tudo errado. Não adianta que vocês coloquem a partir disso. Pelo menos. Então, onde vocês podem perder pontos é na falha de identificar os requisitos funcionais. Então, prestem bastante atenção nisso. Tá? É isso pensando individualmente para cada componente. Né? Por exemplo, um tanque de combustível. Mais um exemplo. Né? Tanque de combustível. Ele tem que ter certa resistência, né, para suportar o peso do combustível. E, obviamente, tem que ser resistente à corrosão. Né, porque ele vai tá dando combustível ali. Não é qualquer fluido. Então, é importante que vocês façam essa identificação dos requisitos bem feita. Né? Eu acho que aqui está bem escrito, mas, enfim, a estrutura do trabalho é essa. Isso deve ser feito. No final de contas, desses 10 componentes que vocês escolheram para submeter ao procedimento, vocês vão falar qual foi o material escolhido dentro dos candidatos. Né? Esse resultado tem que ser bem embasado. Vocês vão fazer o procedimento, calcular aquele valor de Q. O valor de Q mais favorável é aquele que vai ser o material selecionado dentre os candidatos. Tá? Então é algo, em tese, simples, mas passa por bastante trabalho, né, de identificar requisitos, entender como é que funciona a máquina, no geral. Né? Lembrando, vocês podem olhar e pensar, nossa, é muita coisa para fazer. Vocês estão em 5. Né? Então eu pensei assim, cada um de vocês tem 2 componentes para avaliar. Né? Que é bem tranquilo. 2 componentes para avaliar, vão ter 8 candidatos, no geral, né? 4 para cada um. E aplicar no procedimento de seleção vai ser bem fácil. Eu acho que o número está bem distribuído. Tá? Essa é a estrutura do trabalho. Como vai ser feita a avaliação? Né? O trabalho inteiro ele vale 100 pontos. Ele vai ser ao longo do curso todo. Então, se vocês não quiserem fazer o trabalho e quiserem fazer só a prova final, tudo bem. Mas vocês não vão ganhar nada de ponto. Né? O trabalho inteiro vale 100 pontos. Os primeiros pontos virão através dos relatórios. Vem 10 pontos para cada relatório. Eu tinha colocado 15 antes, mas eu diminui para 10. Vocês vão entender por quê. Esses relatórios vão ser de 2 em 2 semanas, né? E deve abranger os temas das aulas anteriores. Né? O que vai acontecer daqui para frente é o seguinte. Próximas 2 semanas eu vou dar uma aula sobre seleção de processo e de seleção baseada em rigidez. E aí vocês vão pegar esses 2 temas, esses dois tópicos, né? E avaliar o tema de vocês através desses 2 tópicos. Né? Então, assim, o meu projeto, minha máquina, ela precisa de rigidez? É um requisito funcional importante? Por quê? Porque sim, por que não? Deixem isso bem explicado. Né? Mesma coisa para o processo, a noção de processo. Quais serão os processos de fabricação necessários para se fabricar a máquina desse tipo? Né? Isso tudo tem que ser colocado nesse relatório. Tá? Então, os primeiros, se eu não me engano, são seleção de processo e rigidez. Aí vocês vão fazer um relatório para os 2. O segundo relatório, se eu não me engano, é resistência mecânica e resistência à fratura. Vocês vão avaliar o projeto de vocês através desses 2 critérios, né, e fazer um relatório. Né. Esse relatório pode ser bem simples, tá? Vocês não precisam botar BNT, nada disso. Só escrevam o nome de vocês, relatório 1, o tema e a avaliação. Do ponto de vista de rigidez, acreditamos isso. E tem que ser algo completo, né? Tem que explicar bem. Né? Porque vamos supor que não tem relatório de vocês. Vocês coloquem lá que... deixa eu pensar aqui... Uma viga estrutural, a rigidez não é importante. Ou vocês não falam nada sobre rigidez. Né? Então, nesse relatório que vocês têm que falar. Então, vocês podem perder ponto nesse sentido. Vocês têm que fazer uma análise bem feita. Né? Em relação ao tema de vocês, que é o projeto de vocês. Né? A ideia desses relatórios individuais
é traçar requisitos funcionais para cada peça individual. Então eu vou identificar os requisitos funcionais, né, de cada peça individual. Né, a ideia vai ser essa. Né? A partir desses relatórios eu começo a ter uma noção do que é um requisito funcional. Né? Lembrando que vocês não precisam traçar 20, 30 requisitos funcionais. Né? Atenham-se ao mais fácil, né? O que eu estou passando em aula. Rigidez, resistência mecânica, resistência à fratura, resistência à corrosão, resistência ao desgaste, fadiga, enfim, tem vários pontos aí. Fluência também. Enfim, né? A ideia é que esse relatório ajude vocês. Então são 4 relatórios, 10 pontos para cada. Né? E por que eu dei pouco ponto para os relatórios? Né? Porque o trabalho escrito ele vai conter os relatórios. Então vocês fazendo o relatório, vocês já vão estar trabalhando no trabalho escrito. Vocês já vão estar produzindo trabalho escrito. Né? Eu resolvi fazer um pouco diferente esse período. Esse trabalho escrito ele não tem necessidade de estar em norma ABNT. Deixa eu tirar da primeira pessoa aqui para não será exigido. Não vai ser exigido nada em formato ABNT, não precisa fazer introdução, metodologia, desenvolvimento, conclusão, resultados, enfim, não precisa nada disso. Eu vou deixar isso bem aberto para vocês fazerem. A ideia é que vocês descrevam tudo que foi feito naqueles 3 passos, né, obviamente, que vocês insiram no trabalho escrito esses 4 relatórios, uma versão atualizada, né, deles, né, caso vocês queiram atualizar, e que, obviamente, tem uma descrição de como foi feita a seleção para cada componente que vocês estão avaliando. Né? E o resultado final, né? Com certeza. Então é deixar todo o trabalho bem claro. Aqueles 3 passos bem claros. Olha, identificamos essa lista de componentes. Escolhemos esses 10 para avaliar. Desses 10, a avaliação do primeiro foi assim, do segundo foi assim, terceiro foi assim, quarto foi assim e assim por diante. Né? Destacando sempre o resultado final. Né? De acordo com o procedimento de seleção mostrado na aula 3, o resultado final para o corpo da bomba é ferro fundido. Né? Pronto. Ferro fundido nodular, né? Enfim, tem que descrever bem nesse sentido. Isso vale 30 pontos. Só precisamos entregar isso. Tá bom? No final, eu vou querer uma apresentação. Né? Uma apresentação de vocês, que vai valer 30 pontos também. Né? Onde vocês vão mostrar, não só para mim, mas também para os colegas, o que vocês desenvolveram. Né? Como vocês chegaram àquela conclusão que aquele material é melhor para aquela aplicação. Tá bom? Só mostrar mesmo, botar nas tabelas, falar individualmente de cada componente que vocês selecionaram e mostrar os requisitos funcionais, o que vocês pensaram. E, enfim, é mais para fechar o curso mesmo, mais 30 pontos. Né? Aqui na apresentação é um tempo praticamente garantido. É um ponto garantido. Né? São pontos garantidos, porque já vai estar tudo feito. Então é só apresentar que vocês vão ganhar. Né? Eu posso fazer uma pergunta ou outra, né, que aí pode descontar um pontinho aqui ou lá, mas é bem tranquilo nesse sentido. Então, galera, só para finalizar, né, a nossa avaliação vai ser dessa maneira. Eu acho que está bem escrito aqui, mas caso tenham dúvidas, me perguntem, tá? Eu sei que é um trabalho um pouco complicado, um pouco diferente do que vocês costumam fazer, mas eu acho que no final de contas vai ser bem tranquilo de ser feito. Beleza? Lembrando, que não precisa de ABNT, tá? Não precisa de ABNT. Posso fazer o jeito de vocês, é importante ter uma sequência lógica, né? Mostrar os relatórios, mostrar os passos, como é que foram feitos, tudo bem escrito, não quero que deixe nada de fora. Eu nem estou preocupado muito com o tamanho dos arquivos ou dos relatórios do trabalho escrito, porque nesse caso aqui não vai importar muito, o que importa é o conteúdo, o que está de fato escrito, o que eu vou entender quando eu ler. Tudo bem? Temas. Eu tenho 10 temas possíveis. Né? 10 temas possíveis. Né? Vamos lá. Motor elétrico, compressor de ar, bomba para óleos viscosos, freezer para festas, furadeira pneumática, caixa de marcha de um veículo utilitário, motor de combustão interna de veículo utilitário, trocador de calor, serra elétrica para corda de madeira e laminador de tiras a quente. Eu tenho aí 10 possíveis temas. Né? Obviamente, cada grupo vai escolher um tema.
Eu deixei os temas de maneira bem abrangente, né? Por exemplo, motor elétrico. É abrangente. Eu tenho vários motores elétricos aí que podem ser vendidos comercialmente. Que podem ser encontrados aí no comércio, né? As especificações de cada uma dessas máquinas, né? De cada um desses dispositivos, máquinas, fica a critério de vocês. Tá bom? Eu vou deixar bem aberto isso, né? Aí esse motor elétrico, o que ele tem que ter? Fica a critério de vocês. Se é um motor síncrono, motor assíncrono, qual a capacidade dele de potência, tudo isso é critério de vocês. Em relação ao compressor de ar, a mesma coisa. A bomba, o freezer, a mesma coisa, né? Tudo isso fica bem aberto para vocês decidirem. Né? Trocador de calor, por exemplo. Né? Tem vários tipos de trocadores de calor. Né? O que vocês vão escolher fica 100% a critério de vocês. Né? Minha dica é que selecionem algo que seja mais simples para ser feito. Né? Mas é isso, né? Temos esses 10 temas aí iniciais, beleza? Cada um escolhe um, cada grupo escolhe um, né? E a gente segue o jogo, tá bom? Acho que tá bem colocado. Né? Aqui no final, gente, eu coloquei um cronograma, né? Mostrando as datas, né? Do que deve ser entregue até qual data, né? Primeiramente, cronograma, dia 15 de julho, hoje, eu estou postando essa videoaula. Até o dia 23, eu quero que vocês definam os grupos e os temas, né? Dos grupos e dos temas, né? Vocês me mandem isso por e-mail. Né? Se vocês acham que tem um tema mais fácil, por exemplo, vocês me enviam isso no e-mail, né? Enviam um tema logo no e-mail, porque a preferência vai ser para quem me enviar antes, né? Para o grupo que me enviar antes. Dia 6 de agosto vai ser o limite para envio do primeiro relatório. 27 de agosto, segundo relatório. 17 de setembro, terceiro relatório. 8 de outubro é o quarto relatório. Né? Atentem-se aos prazos. Eu sempre desconto ponto quando passa o prazo. Tá? Desconto de 5 pontos. 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos. Né? No dia 12 de outubro, esse é o seu limite para enviar o trabalho. Trabalho escrito. Tá bom? Não esperem, uma dica, não esperem acabar o quarto relatório para escrever o trabalho. Eu recomendo que vocês já vão fazendo devagar. Né? Talvez acrescentando uma coisa ou outra, dependendo da aula que a gente estiver assistindo. Então, assim, o trabalho escrito e a apresentação tem que ser enviado até dia 12 de outubro. Tá? Não deixem para cima da hora, porque é muita coisa. É muita coisa. Né? Para fazer em cima da hora fica terrível. E no dia 13 de outubro, às 3 horas da tarde, na quarta-feira, o horário da nossa aula, a gente vai se reunir na sala do Meet e as apresentações vão acontecer, tá bom? Então, aqui nós nos reuniremos na sala do Meet para isso, tá bem? Dia 13 de outubro, às 3 horas da tarde, tá? Atentem-se ao prazo, né? Por exemplo, aqui no dia 12 de outubro, é um limite máximo de vocês me enviarem esse trabalho e apresentação pelo AVA. Então, caso não seja enviado até essa data, vai haver um desconto de 20 pontos na nota final. Tá? Então, atentem-se bastante ao prazo. Eu estou falando aqui, ó, com quase 3 meses de diferença, né? Ó, 15 de julho, agosto, setembro e outubro. 3 meses de antecedência. Então, não tem motivo para vocês perderem prazo aqui. Beleza? E é isso, gente. Eu espero que tenha sido claro, espero ter sido claro, mas caso surjam dúvidas, na aula de semana que vem eu posso tirar essas dúvidas de vocês. Eu sei que pode assustar um pouco quando a gente vê os temas, né? Por exemplo, motor elétrico. O primeiro passo lá é destrinchar o motor elétrico. É você ver todos os componentes, avaliar o que vocês vão submeter ao procedimento de seleção, né? E é uma tarefa um pouco trabalhosa mesmo, mas no final de contas vocês vão ver que vai ficar tranquilo. Né? Alguns desses componentes aqui, eles têm no seu interior alguns dispositivos, né? Por exemplo, a furadeira pneumática tem um atuador rotativo. Muitas vezes, então, pode ser que não seja interessante vocês selecionarem um material para atuador. Vocês escolhem outros componentes da furadeira e selecionam um atuador pronto já. Né?
Define o atuador, né? Não seleciona, só define. Né? Não precisa passar por procedimento de seleção. E é isso, né? É importante, outro ponto legal, que o passo 1 e 2 seja feito até mais ou menos o primeiro relatório. Porque vocês já vão ter uma noção do que vocês vão usar, do que vocês vão selecionar, de fato, através do procedimento de seleção visto na aula 3. Então isso pode ajudar no relatório também. Tá bom? Pessoal, é isso aí. Né? O trabalho de vocês está aqui pronto. Pronto, assim, tá bem explicado aqui. E vou ficar no aguardo da mensagem de vocês pedindo os temas, né? Perguntando sobre os temas, né? Definindo os temas. E é isso. Semana que vem a gente conversa mais. Valeu, pessoal!